Graça e paz a todos. Temos hoje aqui uma definição especial para você, uma definição simples, tá? Nada muito rebuscado, que é apologética. O que é apologética? Então vamos aqui à nossa apresentação. O termo apologética em si, em grego, quer dizer defesa. E para nós cristãos, é a defesa da verdade, tá? Daquilo que nós consideramos como verdade. Também é defesa da razoabilidade da fé cristã. É tentar demonstrar para as pessoas interessadas, ou às vezes até mesmo para pessoas desinteressadas, que existe uma razão na fé cristã. Que a fé cristã não é irracional, porque existe todo um fundamento por trás. Quer ver um exemplo? Paulo no Areópago, Atos 17, quando ele mostrou ali para os gregos que existia um Deus desconhecido. Então, ali Paulo estava sendo um apologeta, mostrando a verdade e também mostrando a razoabilidade da fé. Que aquilo que ele estava falando não era ilógico para as pessoas, mas poderia sim, se elas tivessem uma abertura, entender, compreender. Também isso é muito abordado em relação à questão da criação do mundo, em relação à ética. Então é feita uma demonstração, uma defesa de que a fé cristã ela é coerente. Então o que é apologética? Defesa da verdade. O que é a verdade para nós? A palavra de Deus. E defesa da razoabilidade da fé, demonstrando que existe sim uma possibilidade de você compreender a fé cristã a partir da natureza, a partir da compreensão do ser humano. Agora, claro, sempre levando como fundamento base principal a palavra de Deus. Como se faz apologética? Primeiro, estudando as Escrituras, porque a Escritura é que nos dá a base da apologética. A base da apologética são as Escrituras. E também estudar o tempo. Não é uma abordagem bíblica descontextualizada do nosso tempo. Também não é uma deturpação da palavra de Deus com princípios modernos, contemporâneos, né? Uma, entre aspas, atualização da Bíblia, não. Mas é compreender como os princípios bíblicos se aplicam nas questões humanas do momento atual, do ser humano, né? Isso é importante. Vamos ver aqui um exemplo. E qual a postura do apologeta? Primeiro tem que ter os ouvidos abertos. Não é somente falar, não é somente dizer o que pensa, mas é também escutar, ouvir o que as pessoas estão dizendo, né? Seja por meios diretos, seja através de um filme, através de alguma coisa, as pessoas estão se comunicando, através de um livro, estão falando sobre um tempo, um momento que precisamos escutar. Também não adianta escutar apenas sem ter o discernimento. É preciso ter olhos perspicazes para compreender o que está por trás do que está sendo dito. Um ouvido aberto, entender o que é dito. E olhos perspicazes para compreender o que realmente está por trás do que está sendo dito. Olha a complexidade. Apologética geral, um olhar geral sobre o mundo. Sempre, claro, nós somos apologetas para hoje. Muitos apologetas do passado continuam talvez tendo uma voz ainda, mas é o mais normal que cada um de nós defendamos a fé no nosso tempo, no nosso momento de vida. E para isso, uma apologética que visa o geral, atenção às cosmovisões. Quais são as influências que estão interferindo sobre o mundo hoje? Quais são as ideias que estão navegando pelo mundo, se disseminando com a velocidade enorme, né? Quais são essas cosmovisões, essa visão de mundo que está influenciando ou os jovens, ou as crianças, ou os adultos, ou os senhores, né? Então, é preciso uma atenção geral às cosmovisões. E apologética individual é ouvir as questões do indivíduo, porque essa cosmovisão geral, ela vai chegar no indivíduo, né? Ou outras já estão no indivíduo, mas é preciso ouvir as questões individuais e perceber de onde estão vindo essas falas, que essas falas não são necessariamente da pessoa, mas ela comprou isso.
E isso de muitas fontes, de livros, de líderes, né, de ideias. De onde vêm essas ideias desse indivíduo? Para que nós consigamos ajudá-las a saírem, né, dessa situação. Perceber o ponto de tensão. Tensão entre o quê? Entre a pessoa e Deus. Né? O que geralmente vai ter uma questão ali que vai fazer com que ela não aceite a fé ou tenha um bloqueio, né? Às vezes está relacionado ao passado dela, às vezes está relacionado à criação dela, que os pais eram religiosos e teve uma experiência ruim, ou teve uma experiência ruim já quando adulto, ou pelo o que ela estudou na vida, criou um bloqueio ali para a fé. Então é preciso perceber o ponto de tensão entre essa pessoa e Deus. O que está sendo colocado entre ela e Deus, o ponto onde ela pensa assim, pode ser que isso seja verdade, mas isso me segura, né? Então, isso estão interligados, ouvir as questões do indivíduo, perceber de onde vêm essas questões e entender ali o ponto de tensão entre ela e Deus. Tenho aqui João capítulo 4 como exemplo. Então veja, Jesus estava conversando com a mulher samaritana e Jesus poderia ali partir de uma cosmovisão maior e dizer assim, adultério é errado para a mulher. Mas não, ele fez uma abordagem individual. Ele perguntou, onde está o teu marido? Ela falou, não tenho marido. Bem disseste que não tem marido. Então veja que Jesus, naquele momento, ele utiliza uma apologética individual do ser humano e não partindo de questões gerais, né? E a mulher foi chamando para questões gerais, de onde é o verdadeiro lugar da adoração. Quem adora corretamente, somos nós samaritanos ou judeus? Então ela parte para uma... E ele diz, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, ele está ali em uma proposição geral. Mas o que precisamos entender é que existe essa abordagem individual também, que precisa de muita sabedoria para nós lidarmos, né? Bem como a geral. Ser um apologeta não é fácil, tá, irmãos? Querer ser um apologeta é muito fácil. Querer abrir a boca e sair falando, né? Mas querer agir de forma bíblica não é fácil. Então, duas questões sobre cosmovisões, porque é a cosmovisão que permeia tanto a vida do cristão quanto a vida do não cristão. Até mesmo um materialista tem um sistema de crença que não pode ser provado. Então, pessoas materialistas, o que são materialistas? Que acreditam que o mundo acaba na matéria. Não existe uma eternidade, não existe um mundo vindouro. Então, mesmo essa pessoa mais materialista, existe algo que é baseado em uma crença e não em um fato. Para cristãos, tendo cosmovisão, nós temos uma cosmovisão, temos uma visão de mundo que é influenciada pela Bíblia, influenciada, né, pelos ensinamentos bíblicos ou da nossa igreja. Mas devemos perceber que nossa cosmovisão é um valor. Precisamos lapidá-la, precisamos progredir em alguns pontos de equívoco que nós possamos ter em relação à Bíblia. É uma questão que precisamos evoluir e crescer sempre. Mas cosmovisão é um valor, nossa visão de mundo é um valor. E aqui deixo duas questões para reflexão. Quem são as pessoas em sua vida que têm uma cosmovisão completamente diferente da sua? Alguém na sua vida tem uma visão de mundo totalmente diferente da sua, mas você precisa ouvi-la. Você talvez não tenha ouvido, só tem falado. Mas quem são essas pessoas que você precisa ouvir mais para entender de onde estão vindo as ideias dela? Nomeie diversas pessoas não crentes que estão ao seu redor. Quais tipos de questões sobre a vida você acha que essas pessoas estão levantando? Quais as ideias? Quais os pontos que elas estão levantando? Quais os pontos de tensão entre essas pessoas e Deus? Observe isso. Vai ser mais fácil para você agir. Por fim, texto de Judas 1:3. Me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então a apologética foi nos entregue aos santos, a todos nós. De alguma forma estamos defendendo a fé. E precisamos defender a fé, a verdade
e também a razoabilidade da fé cristã, com sabedoria, com calma, de uma forma individual a maioria de nós, alguns de uma forma geral, né? Teólogos, pastores, defendem a apologética de uma forma geral, mas nós, cristãos, no dia a dia, todos nós defendemos uma apologética individual. Deus abençoe a todos. Obrigado, espero que você tenha aprendido alguma coisa.